neste momento, Senhor, nós estaremos agora, nesse momento, recebendo, ó Deus, a porta-voz que vai transmitir a leitura da carta, e as duas igrejas como Maria, a igreja do ar e a igreja que nos vê. Pai, toma nas tuas mãos, fala comigo e fala conosco de maneira sobrenatural, como Maria, aos pés do Senhor. E nesse momento, vamos receber a nossa coordenadora do ciclo da oração, a minha nora, diaconisa Geise. Aplaude ao Senhor, ela é a porta-voz de Deus. Glória a Jesus. Os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, agradecer ao nosso pastor presidente, né, por ter me confiado essa responsabilidade, e aquilo que o Senhor colocou no meu coração, né, eu vou tentar transmitir para os irmãos, e tenho certeza que, assim como o Senhor falou comigo, Ele vai falar com os irmãos também nesta noite. Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós vamos estar lendo os versículos 13 e 14. Amém? Todos encontraram? Que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. A igreja poderia se assentar? Irmãos, eu confesso que eu não fui pega de surpresa, porque o Senhor Jesus, Ele fala conosco. E há uns dias atrás o Senhor começou a me dar essa palavra e eu não estava entendendo o porquê. E eu comecei a meditar e o Senhor começou a falar comigo. E eu tenho o costume, às vezes, de anotar algumas coisas. E eu comecei a anotar. Eu falei, nossa, bastante. Mas eu tenho certeza que o Senhor sabe o porquê de todas as coisas na nossa vida. E aqui Mateus escrevendo, Mateus foi um dos discípulos que andou com Jesus, né, que viu tantos milagres que Jesus fez. E Mateus, né, é o primeiro evangelho, e Mateus ele vem escrevendo os 4 evangelhos, cada um dos discípulos escreveu um evangelho e foi direcionada para um lugar, e Mateus escreveu o evangelho, né, com o nome dele, direcionado para o povo judeu. E é um evangelho que mostra que Jesus, ele veio para mostrar para o povo, né, que ele seria o Messias e seria o rei. Assim como o profeta messiânico Isaías, né, ali ele profetizou, o evangelho de Mateus vem mostrando isso, Jesus como Messias e como rei. E Jesus aqui no capítulo 5, ele começa a falar a respeito do Sermão do Monte, né?
e vem mostrando as bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. E foi explicando ali, falando, até que a gente chega no versículo 13. Vós sois o sal da terra. E eu perguntando ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Aí o Senhor começou a palestrar no meu coração. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado e pisado pelos homens. E o Senhor Jesus vem mostrando que nós temos que fazer a diferença. Porque se nós não tivermos o sabor, para que serve? Para nada. Mas o Senhor Jesus nos chamou como sal da terra para nós fazermos a diferença. E a gente pode usar como base também o versículo de Malaquias 3,18, que diz: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E o Senhor Jesus começou a me mostrar, eu na minha conversa com o Senhor, falei: Senhor, mas, né, o que o Senhor quer falar comigo? Aí Jesus começou a mostrar quantos homens na Bíblia fizeram a diferença. Moisés foi um homem que fez a diferença, pois ele era manso, ele andou com Deus, né? Se nós pararmos para analisarmos desde o começo, nós vamos ver que José, ele fez a diferença desde o começo, lá na sua família, pois ele simplesmente contou ali para a sua família, para os seus irmãos, um sonho que ele teve. E por causa daquele sonho, ele foi perseguido, ele foi jogado na cisterna, ele foi vendido, ele foi parar lá na... Tantas coisas aconteceram, até que José fosse governador para fazer a diferença. Jó, ele perdeu tudo. Mas em momento nenhum da caminhada dele, ele deixou de fazer a diferença. Porque quando ele tinha tudo, ele era diferente. Quando ele não teve nada, ele continuou fazendo a diferença. Mas como assim? Quando a mulher dele chegou para ele e falou assim: Jó, você já perdeu tudo mesmo? Amaldiçoa-se Deus e morre. Ele falou: não. Eu servi a um Deus que me deu tudo. Eu vou continuar servindo a um Deus que me tirou tudo também. Fazer a diferença é ter tudo e ter nada e continuar servindo a Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem que fez a diferença. Ah, mas a gente pode perguntar assim: nossa, mas Davi, né? Davi pecou, Davi fez tantas coisas de errado. Ele fez uma vez só. Aquilo que ele fez de errado, ele fez uma vez só. Mas ele se arrependeu, ele rasgou as suas vestes, ele se humilhou, para que ele pudesse fazer a diferença. Irmão, Salomão foi um homem que eu nem vou falar muito, né? Porque ontem o nosso pastor Wesley falou bastante a respeito de Salomão aqui. E ele foi um homem que fez a diferença. Porque, né, ele poderia pedir tantas coisas a Deus. Se fosse hoje em dia, quantas pessoas, né, poderiam pedir dinheiro, casa, carro, fama. Mas ele pediu sabedoria. Ele já começou ali no ministério dele fazendo a diferença. Ele pediu uma coisa que muitas das vezes não poderia nem passar pelas nossas cabeças.
Ele pediu sabedoria, porque ele queria saber entrar e sair do povo. E com essa sabedoria, ele construiu o templo. E até que chega o versículo, né, ali, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu também não poderia deixar de falar de mulheres que fizeram a diferença, pois hoje eu estou aqui representando, né, o lado das irmãs. Como não deixar de falar de Esther, que é um livro marcado, pois no livro de Esther não existe a palavra Deus, mas a gente vê Deus do começo de Esther até o final. É Esther fazendo a diferença, pois mesmo quando ela achou, assim, não, mas se eu chegar lá no meio, se eu for lá no rei, eu posso morrer. Aí o padrasto dela intervém, não, mas não foi para isso que você foi chamada? É Esther fazendo a diferença, sendo chamada. Então já que foi para isso que eu for chamada, eu vou juntar as minhas mulheres, eu vou juntar as minhas irmãs e nós vamos entrar no jejum. É fazer a diferença, é ter propósito. É ter propósito diante de Deus para fazer a diferença. Como não falar de Jael? Como não falar de Miriam ou falar de Débora? O rei foi lá consultar a Débora. Falei, eu só vou na batalha se você for comigo. Imaginem a responsabilidade. Eu só vou se você for. Mas ela já tinha falado que Deus já iria. Mas ela, só vou se você for. Amém. Eu vou. Você vai ganhar a batalha, mas a vitória não vai vir pela sua mão, vai vir pela mão de uma mulher. É ter convicção naquilo que você fala. É fazer a diferença, não importa a circunstância onde você estiver, ter certeza. Se Deus está te usando, se Deus está com você, Ele vai confirmar aquilo que você está falando. Irmão, muitas das vezes, nós como seres humanos, nós nos questionamos, mas Senhor, quantas das vezes, né, passa pela mente, fala, Senhor, mas o Senhor me esqueceu, eu não sou reconhecido. Existe até aquela expressão, né, eu sou membro de banco. Não. Membro de banco eu aprendi que é parafuso, prego e cola. Você não é membro de banco. Mas a gente como ser humano às vezes passa pela nossa cabeça, Senhor, mas eu estou aqui e às vezes o Senhor não está me vendo. Mas eu aprendi que tudo que a gente faz para o Senhor, mesmo que muitas das vezes pareça que nós não somos reconhecidos, o Senhor, Ele está vendo. O Senhor está anotando tudo aquilo que a gente faz com propósito, com carinho perante Ele. Mas como assim? Qual dos irmãos aqui pode me falar o nome da mulher do fluxo de sangue? A história dela foi registrada na Bíblia. O propósito dela foi registrado na Bíblia. Pois o propósito dela foi tão grande, irmãos, porque quando ela estava na casa dela lá, ela simplesmente falou, se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus. Ela não pediu, mas ela não falou que ela queria uma oração. Ela não falou que ela queria um aperto de mão. Ela não falou que Jesus poderia impor a mão na cabeça dela, não. Mas o propósito dela, quando ela estava lá no lar dela, ela falou, se eu tão somente, se eu tocar lá na orla, se eu conseguir chegar, e se eu tocar lá na orla da veste de Jesus, eu vou ser curada. O nome dela nem apareceu, mas o propósito dela, a diferença que ela fez, apareceu no contexto. Quem eram os pais do menino que estava lá na multidão? Que quando Jesus precisou, ele levou lá 5 pães e 2 peixes. Quem eram os pais dele? Quem era ele? O menino.
Mas para o milagre da multiplicação aparecer, o menino teve que aparecer também. E quantas das vezes nós fazemos a diferença simplesmente por estarmos fazendo a obra do Senhor? Eu tenho certeza que muitas das vezes a diaconisa Cláudia não podia nem imaginar que o sorriso dela ia trazer a irmã Suzana para a igreja, o presbítero Gilmar. Mas ela estava lá na porta, fazendo o trabalho dela como obreira lá na porta. Mas é a diferença, é o propósito, é a condição em que nós nos colocamos para fazer aquilo que o Senhor manda. É a sua intimidade com Deus. Pode parecer simples, pode muitas das vezes ser pouquinho, mas saiba que aquilo que você coloca o propósito para fazer, Deus vai te honrar no pouquinho. Porque enquanto você faz aqui, o Senhor trabalha lá no seu lar. Porque o pouquinho que você faz aqui, o Senhor visita a sua família. Porque o pouquinho que você faz aqui com propósito, o Senhor entra na causa impossível. É fazer a diferença onde você for. É fazer a diferença por onde você passa. É ter a certeza que o Senhor Jesus está com você. Não importa a circunstância, mas é sorrindo, é chorando, mas o Senhor Jesus está com você. Ser sal da terra é onde no meio aonde você for colocado, você vai fazer algo diferente. Irmãos, e eu analisando, aí o Senhor Jesus falou comigo. Jesus foi o homem que mais fez a diferença. Porque ele já foi concebido com diferença. A sua criação foi diferente. Aquilo que Jesus fazia era diferente, o propósito dele foi diferente. E cabe a nós seguir os passos de Jesus em fazer a diferença. Se nós formos parar para analisar, a gente pode fazer a diferença andando. Porque aquele profeta, ele simplesmente estava passando. E ali foi falado, ali passa um santo homem de Deus. Será que ao você passar pelo caminho, as pessoas podem ver que ali passa um homem, uma mulher de Deus, fazendo a diferença? O nosso pastor conta que tem eu não sei se ainda ele é vivo, mas que tinha um padre que eles falavam, que ele sabia que quando passava ali, quem que era quem que passava? É diferença. É ter a certeza e a convicção daquilo que você é e que você teme. É ter propósito. É falar com diferença. Pois quando Pedro tentou negar Jesus ali, aqueles homens falaram, mas você fala como ele. Tinha diferença no falar. Tinha diferença do jeito que ele se portava. É ter propósito na oração, fazer a diferença é ter propósito na oração. Porque quando você dobra o seu joelho com um propósito, você vê resposta. Você tem a certeza que o Senhor Jesus, mesmo que muitas das vezes pareça assim, mas o Senhor não está me ouvindo. Mas aí de repente,
vem o anjo do Senhor e ele fala assim: ah, meu servo, desde o primeiro dia em que tu aplicaste o coração para compreender e humilhar perante o teu Deus, eu tenho ouvido as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. É ter propósito naquilo que você fala com Deus. É ter a certeza que você está fazendo a diferença no momento em que você dobra o seu joelho e está em particular ali com o Senhor. Pode parecer pouquinho, mas o Senhor está ali junto com você, trabalhando naquilo que você tem colocado perante o Senhor. O Senhor está ali se agradando do seu propósito. Qual foi o seu propósito que você saiu do seu lar nesta noite? Qual foi o propósito de adoração que você lá no seu lar falou: eu vou para a igreja para quê hoje? Qual foi o propósito que você dobrou o seu joelho ao chegar aqui e pedir ao Senhor para falar com você neste culto que você colocou perante o Senhor? É a diferença. É a diferença daquele que anda com Deus, que tem convicção daquilo que você coloca perante Ele. Ser sal da terra é fazer a diferença, não importa o lugar. É no nosso trabalho, é na nossa escola, é no meio da nossa vizinhança. Porque imagina se aquela mãe, se aquela mulher tivesse problema com todos os vizinhos dela, como é que ela ia falar com os filhos dela? Vai lá e pede vaso emprestado. Como é que ela ia falar? Os vizinhos não iriam emprestar. Mas aquela mulher, ela tinha diferença. Ela fazia diferença. E ela conseguiu ali o que ela precisava. O que você precisa do Senhor nesta noite? Qual a diferença que você precisa que o Senhor faça para você nesta noite? Qual a diferença que você tem feito na obra do Senhor nesta noite? Qual o seu propósito em fazer a diferença? Eu não sei o que cada um precisa, mas eu sei que o meu Redentor, Ele vive e Ele está aqui nesta noite para ouvir o meu e o seu propósito em fazer a diferença e te recompensar pelaquilo que você faz. De maneira nenhuma eu vou chegar aqui e vou falar que fazer a diferença é só bênção, que ser crente, que fazer a diferença, que andar no caminho do Senhor é só mil maravilhas. Não. Pois de Gênesis e Apocalipse você não vai ver ninguém que serviu ao Senhor e não passou prova. Mas fazer a diferença, andar com Deus, é ter a certeza que você vai passar prova sim, que você vai passar luta sim, mas o Senhor que faz a diferença vai estar com você no meio da sua prova, no meio da sua luta. Você vai passar pela prova cantando o hino da vitória. É como a irmã que o pastor falou aqui a respeito. Ela estava ali no hospital, passando ali pela dificuldade, pela prova dela, mas ela não deixou de fazer a diferença. Podia até estar doendo, mas ela estava ali fazendo a diferença. Ah, mas é espinhoso? É sim. Ah, mas é difícil? É sim. Mas a recompensa é o nosso galardão. A recompensa é você ter a certeza que você vai passar prova aqui, mas você vai ter vitória aqui também. E se por acaso aquilo que você tanto almeja você não receber aqui, saiba que a maior vitória e a maior recompensa está lá no céu. É o ter certeza do seu nome escrito no livro da vida.
um trabalho no curso que eu fazia uma vez. E eu fiz uma pesquisa, eu usei os irmãos aqui da igreja. E na hora de explanar o trabalho era sobre planejamento familiar, sobre aborto. E foi me questionado a respeito, né? Porque muitas das vezes as pessoas perguntam assim, né? Se existe mesmo um Deus, se existe, né? Por que acontecem tantas coisas ruins? Por que, né, acontecem tantas guerras, tantas dificuldades, tantos problemas? E na hora eu tinha pouco tempo, né, que a gente tinha estudado algo a respeito, e eu usei aquela metáfora, vamos dizer assim, para poder falar ali a respeito. Porque se a gente pegar, eu falei o seguinte, que se a gente pegar as 7 cores do arco-íris e desenhar ela em um lugar redondo e rodar, você vai ver que vai dar o branco. O branco, ela é a união das 7 cores. E o preto é a ausência de cor, pela física. E ao me questionarem isso, eu falei isso, e a pessoa me perguntou, mas eu não estou entendendo. Eu falei, porque um mundo com desgraça, com violência, é a ausência de Deus. É a ausência de Deus, é a ausência que muitas das vezes, você fazendo a diferença, você pode fazer a diferença no seu bairro. Você pode fazer a diferença no meio da sua família. Porque você ali como sal, você vai estar ali implantando um Deus que faz a diferença. Você vai estar ali colocando o seu propósito para poder fazer a diferença. E dali, de fazer a diferença, o Senhor vai salvar outras pessoas. E fazer a diferença é ter a certeza que o Senhor, Ele trabalha nos mínimos detalhes na nossa vida. Mesmo que muitas das vezes a gente não entenda o porquê, o pra quê, mas o Senhor, Ele tem um propósito, uma hora certa para cada um de nós. Mas é continuar fazendo a diferença. É continuar sendo sal da terra. Porque a partir do momento em que muitas das vezes você pensar em deixar de ser o sal, você já não serve. Mas o versículo 14 vem dizendo assim, ó: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Você nasceu para fazer a diferença por onde você passar. Aí eu perguntei para o Senhor, mas Senhor, o Senhor está falando comigo de pessoas que muitas das vezes, né, já passaram há tantos anos, há 2000 e tantos anos atrás. Aí sabe o que o Senhor falou comigo? Vós sois a luz do mundo. Dia 7 de fevereiro de 63, se eu não estou me enganado, nasceu um homem para fazer a diferença. E se hoje tem 36 anos de preparatória, é porque esse homem nasceu há 36 anos. E hoje nós estamos aqui fazendo a diferença, porque ele deu ouvido à voz do Senhor e fez a diferença. Foi o propósito que Deus implantou no coração dele, de fazer a diferença, de ser uma cidade edificada, de ser sal da terra e luz do mundo. É porque ele abriu o coração que hoje nós estamos aqui para fazer a diferença.
se preparatória, está aqui há 36 anos fazendo a diferença. O Senhor quer que hoje eu e você nos ajuntemos para cada dia estar mais alicerçados na obra do Senhor, no centro da vontade dEle, para fazermos a cada dia mais e mais a diferença na obra do Senhor. Porque se muitas das vezes o inimigo está falando ao seu ouvido, não, deixa isso para lá, não, eu já não aguento mais, não. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para mostrar que o pouquinho que você está fazendo, que o pouquinho que você faz para o Senhor, que mesmo na sua limitação, mesmo na sua dificuldade, você está fazendo a diferença para o Senhor. E Ele tem um propósito para você. Fazer a diferença é ter a certeza que o Senhor, Ele vai trabalhar naquilo que nós precisamos. Mas Senhor, muitas das vezes, mas a gente pode falar assim, Senhor, eu não estou aguentando mais, está difícil, eu não estou conseguindo. Mas o Senhor, o Deus que faz a diferença, o Jesus que fez a diferença, Ele está aqui nesta noite para lhe dar força, para continuar fazendo a diferença. Ele está aqui te colocando na palma da mão dEle e te ensinando, meu filho e minha filha, continua, persevera, continua a caminhada, tenha certeza que o seu propósito não é em vão. Deus te trouxe aqui nesta noite para te fortalecer, para te mostrar que o pouquinho que você está fazendo faz a diferença. E que muitas das vezes, sem força, desanimado, cansado, o Senhor, Ele vai renovar. É a cada dia. É por isso que existem 365 não temas na Bíblia. Para cada dia que você se sentir desanimado, para cada dia que você se sentir desanimado, fraco, o Senhor Jesus está falando com você, não temas. Não temas. Mas eu não estou aguentando mais. Não temas. Mas está difícil a caminhada. Não temas. Não temas, eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo. E nesta noite, eu gostaria de estar chamando aqui na frente Eu gostaria de chamar aqui na frente, primeiramente, você que nunca conseguiu fazer a diferença, que muitas das vezes pode até conhecer o Jesus que faz a diferença, ouve falar de um Jesus que faz a diferença, mas você ainda não conseguiu fazer a diferença. Eu gostaria de convidar você aqui à frente, para que hoje o Senhor Jesus possa entrar no seu coração e você sair daqui sendo sal da terra e luz do mundo para fazer a diferença por onde você passar. Eu gostaria de convidar aqui à frente a você que muitas das vezes já fez a diferença, mas que a luta, a dificuldade, a provação te derrubou, te afastou da presença dele, te afastou da presença. Eu gostaria de convidar você aqui à frente, para que o Jesus que faz a diferença possa te fortalecer,
e que você possa continuar fazendo a diferença. E o terceiro apelo, eu gostaria de convidar você, que muitas das vezes está tentando fazer a diferença, mas está fraco, está sem fé, está desanimado, está achando que muitas das vezes o seu problema é maior que o seu Deus. Mas o Senhor Jesus, que faz a diferença, veio mostrar para você aqui nesta noite que não, que o seu problema não é maior que o seu Deus, não, que o seu Deus é maior do que tudo. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé neste momento. Pois o Jesus que faz a diferença, Ele está aqui no nosso meio. E eu gostaria de convidar você a vir aqui na frente. Porque eu vim apresentar um Jesus que Ele pode fazer a diferença na sua vida. Que Ele sabe daquilo que você precisa. Que mesmo fraco, abatido, desanimado, Ele quer trabalhar. Que mesmo que muitas das vezes você acha que não vai conseguir, o Jesus que faz a diferença, Ele está aqui. Para você que muitas das vezes que o inimigo está medindo força e quer te tirar do centro da vontade de Deus, mas o Jesus que faz a diferença está te chamando aqui nesta noite. Presta atenção na letra do hino. Pare e pense naquela multidão que seguia Jesus por onde ia. E apenas seguia, acompanhava os milagres que Ele fez e admirava em tudo que dizia, mas apenas seguia, mas havia uma mulher que acreditava no milagre, e tocou nas vestes de Jesus de Nazaré. O publicano que subiu numa figueira para ver Jesus passar e o recebeu em sua casa. Aquele cego que clamou assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Faça a diferença. Chega de ser multidão, seja uma bênção. Toque em suas vestes, chame o nome dele e o convide para entrar em sua casa. Faça a diferença. Tome uma atitude e receba a bênção. O Senhor Jesus está te chamando aqui na frente nessa noite. Deus não te chamou para você tomar uma atitude. Não seja multidão. Chegou a sua hora de romper. Vem tomar posse do que Deus tem pra te dar. Aquela multidão, ela seguia Jesus. Mas as pessoas com propósito recebiam milagre. As pessoas que faziam a diferença recebiam milagre. Você quer ser multidão ou você quer fazer a diferença? Vem aqui na frente nesta noite. Mas havia uma mulher que acreditava no milagre, foi e tocou nas vestes de Jesus de Nazaré. O publicano que subiu numa figueira para ver Jesus passar e o recebeu em sua casa. E aquele cego que clamou assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Faça a diferença. Chega de ser multidão, seja uma bênção. Toque suas vestes, chame o nome dele E o convite para entrar em sua casa. Faça a diferença.
momento, vamos estar orando, apresentando as pessoas que querem fazer a diferença. E você que não veio aqui à frente, que você tenha certeza que o Deus que faz a diferença, Ele se encontra aqui. E quem veio aqui na frente vai sair daqui de posse do Deus que faz a diferença. E que tenha certeza que você vai sair daqui sendo o sal da terra e luz do mundo. Amém? Vamos estar orando. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora diante da Tua presença, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, a vida, Senhor, dos Teus filhos e filhas, Senhor, que vieram à frente aqui, Senhor, nesta noite, Senhor, que colocaram o propósito de fazer a diferença, Senhor, que querem deixar de ser multidão, Senhor, e querem fazer a diferença para o Teu reino. Senhor, toma cada um nas Tuas mãos, Senhor, é do alto da cabeça, planta dos pés, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, implantar neles nesta noite, Senhor, a diferença que é o Senhor Jesus. Senhor, vão sair daqui sendo sal da terra e luz do mundo. Senhor, vão sair daqui de posse de algo diferente da parte do Senhor. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, o nosso propósito, ele começou em casa, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, para fazer a diferença, Senhor, e enquanto, Senhor, nós estamos aqui, o Senhor vai trabalhando, Senhor, em cada petição, Senhor, em cada circunstância qual nós colocamos perante o Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, continuar, Senhor, trabalhando de maneira sobrenatural, Senhor, e honrando, Senhor, a fé dos Teus filhos e filhas, Senhor, nesta noite, Senhor, é que eu venho pedir e agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Neste momento, eu agradeço a minha rica oportunidade e que cada um possa sair daqui de posse de milagre, de vitória, e tendo a certeza que o Deus que faz a diferença, Ele te escolheu aqui nesta noite para que você possa ter a certeza do propósito que Deus tem com você. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, eu retorno toda a direção do trabalho.